Pessoal, tudo bem? Decisão do Supremo Tribunal Federal em matéria de direito constitucional por meio da ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 984, apresentada pelo Distrito Federal à Suprema Corte, a qual se manifestou no seguinte sentido: o papel do STF no contexto da autocomposição, consideradas as variáveis político-fiscal-orçamentárias, é o de reconstruir pontes para devolver à arena político-legislativa solução final mais adequada para a tutela dos interesses envolvidos após a conclusão da mediação ou conciliação. Traduzindo isso para vocês, ao homologar a autocomposição entre entidades federativas, o Supremo Tribunal Federal deve levar em consideração o equilíbrio do pacto federativo. E essa questão nos dá a oportunidade de conversar um pouquinho sobre federação. Tá legal? No Brasil, nós temos um sistema de federação atípico, e ele é atípico porque ele não é pautado exclusivamente pela existência de entidades federativas que são União e Estados, mas nós também temos União, Estados e municípios. Isso faz com que seja atípico, porque a princípio os municípios não são considerados entidades federativas lá fora, aqui é considerado entidade federativa. E, além de ser atípico, também é um movimento centrípeto. E aí você vai dizer assim, meu Deus, aula de física? Um pouquinho. Por que é centrípeto? Porque o poder vai em direção ao centro, enquanto que no modelo centrífugo, o modelo foge do centro. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos um modelo centrípeto. Por que ele é um modelo centrípeto? Porque são 13 colônias que se unem para formar um estado. No Brasil, nós temos um modelo centrífugo. E ele é centrífugo por quê? Porque o Estado brasileiro era imperial, concentrado, com províncias, e ele se desfaz em estados, quando nós viramos uma república em 1889, por meio de 1891, né, que teve a primeira Constituição republicana. Pois bem, temos então que o modelo brasileiro é centrífugo e atípico. E por que isso é importante? Porque o Brasil é formalmente uma hierarquia horizontal entre entidades federativas. O que isso significa? Que formalmente, teoricamente, estados, municípios e a União não têm grau entre si. Tá legal? Porém, nós sabemos que materialmente existe uma discrepância enorme, não só em relação aos municípios com a União, mas em relação entre os próprios estados, por exemplo. Nós temos o estado de São Paulo, que é o estado muito mais rico do que o estado do Acre. Tá legal? E nós temos o estado do Rio Grande do Sul, que é mais rico do que o estado do Maranhão, por exemplo. Tá legal? Isso levando em consideração fatores econômicos, tá, pessoal? Não é fatores culturais, pelo amor de Deus. O que isso nos leva a entender? O que nos leva a concluir é que quando entidades federativas estão celebrando um acordo entre si, e este acordo é levado à homologação na Suprema Corte, a Suprema Corte, para aprovar esse acordo, precisa levar em consideração o equilíbrio do Pacto Federativo. Não só em sentido formal, porque é muito fácil, todo mundo é igual, segundo a teoria da federação, mas também em sentido material, levando em conta as discrepâncias econômicas, sociais que existem nas diversas regiões do país. O caso concreto diz respeito à tentativa de negociação do ICMS uniforme e monofásico para todos os combustíveis do país. E essa primeira rodada de negociações ela não deu certo, inicialmente. E depois houve uma segunda tentativa no Supremo Tribunal Federal e ela restou bem sucedida. Para que este acordo seja homologado pelo STF, é preciso que haja essa observância, por assim dizer, às questões do Pacto Federativo, levando em consideração aquela ótica de federalismo atípico, né, que leva em consideração os municípios também como entidades federativas, e também centrífugo, em que o poder saiu do centro, portanto, ele é desigual. Tá legal? Questão importante agora para encerrar nossa discussão. É possível você homologar acordos em ações de controle concentrado de constitucionalidade? O que eu quero dizer é o seguinte, é possível você realizar transação, você realizar autocomposição, você realizar negociação para questões que estejam relacionadas, afetadas
em ação de controle concentrado de constitucionalidade. Essa é uma questão bastante moderna, tá legal? E o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que é possível você celebrar acordos dentro de uma ADI, por exemplo, dentro de uma ADPF, é possível, isso é admissível, mas somente sobre as questões patrimoniais disponíveis ou indisponíveis que admitam autocomposição e que não estejam diretamente ligadas, conectadas com o objeto da ação de inconstitucionalidade. Por quê? Porque no fundo nós temos uma discussão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma norma numa ação concentrada de constitucionalidade. Essa discussão ela ocorrerá, tá? Mas isso não impede que as partes que estejam envolvidas busquem soluções por meio da autocomposição. Uma coisa não afeta a outra. Eu posso discutir sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de um comportamento e, paralelamente, ter uma homologação de uma autocomposição. Tá legal? Principalmente se essa homologação tiver reflexos patrimoniais. Observe que aqui diz respeito ao ICMS, Uniforme Monofásico de Combustíveis. Isso é uma questão de direito tributário, logo uma questão de receita derivada do particular, uma cooptação. É uma norma fundamental para a questão orçamentária. E o debate aqui é sobre a forma de recolhimento do ICMS, ou seja, uma questão patrimonial, mas também é uma questão constitucional, entendam? Porque diz respeito ao direito financeiro, à organização orçamentária dos estados. De uma só vez, é uma questão patrimonial e uma questão orçamentária. A questão patrimonial você pode homologar por meio de uma transação e tal, tudo certo, mas isso não vai prejudicar que numa DI, numa DPF, seja discutido de fato a questão constitucional, no caso aqui, por exemplo, o Pacto Federativo. Beleza, meus caros? A gente se vê no próximo encontro. Espero que vocês tenham entendido a nossa questão importante aí. Tchau, tchau.